Jesus Cristo tem o poder de curar suas dores mais profundas, oração forte. Há dores que ninguém percebe, dores que moram em silêncios longos, escondidas atrás de sorrisos automáticos, disfarçadas em respostas curtas. São feridas que não sangram, mas queimam por dentro. Talvez ninguém saiba o que você tem carregado, talvez nem você saiba explicar o que dói, mas Deus sabe. Jesus conhece as dores que os olhos não enxergam e os exames não revelam. Ele viu o momento em que o brilho do seu olhar começou a apagar. Ele viu quando você parou de acreditar que as coisas podiam mudar. Ele viu quando o peso da vida te fez respirar fundo e dizer: eu não aguento mais. Existe uma dor que não está no corpo, mas no espírito. É o cansaço de lutar sem ver resultados, é o desânimo de acreditar e continuar sendo ferido, é o medo de tentar de novo e se decepcionar outra vez. É o tipo de dor que te faz calar mesmo quando quer gritar, que te faz levantar pela manhã, mas sem vontade de viver, que te faz dormir pedindo para Deus te dar forças só para mais um dia. Você conhece essa dor. Ela se esconde entre as costelas e o peito, aparece nas madrugadas e nos pensamentos que ninguém ouve. Há pessoas que te veem todos os dias e acham que está tudo bem. Você aprendeu a fingir que superou, a sorrir para não preocupar ninguém, mas por dentro você sente um vazio que não se preenche, um ruído constante entre fé e desespero. Um conflito entre o que você prega e o que você sente. E é nesse ponto que Jesus entra. Ele não espera você estar forte para te curar. Ele não espera você estar bem para te amar. Ele te encontra exatamente onde você está, quebrado, confuso, sem respostas. E ainda assim, ele te chama pelo nome. Jesus não veio apenas para curar corpos. Ele veio restaurar almas cansadas. Ele veio devolver sentido ao que se perdeu. Ele veio para tocar o invisível, o intocável, o que ninguém entende. Quando ele olhou para a mulher que sofria há 12 anos, não viu apenas uma enfermidade, viu uma história de dor. Quando tocou o cego, não enxergou apenas escuridão, enxergou solidão. E quando te olha agora, ele não vê um fracasso, ele vê alguém que resistiu até aqui. Você não chegou a este vídeo por acaso. Deus te trouxe. Há encontros que o céu organiza em silêncio. Esta não é apenas mais uma oração. É um reencontro entre a sua dor e o poder de quem ainda cura. Há algo divino acontecendo neste instante. Um mover invisível, mas real. Enquanto você ouve, o Espírito Santo começa a se aproximar das áreas da sua alma que você nunca conseguiu curar sozinho. Ele não vem te julgar, ele vem te restaurar. Você não precisa provar nada para ser amado, não precisa esconder o que sente para parecer forte. Deus não te rejeita pelo que sente. Ele te acolhe exatamente por causa disso. Ele conhece o peso que te fez calar, o motivo por trás de cada lágrima que você engoliu. E é por isso que hoje ele diz: deixa-me entrar onde dói. Feche os olhos por um instante, respire. Sinta o ar entrando devagar e imagine a presença de Deus tocando o centro da sua dor. Não lute contra o que sente, apenas entregue. Deus não está te pedindo explicações, Ele está te pedindo espaço, porque quando você para de se defender, Ele começa a agir. A cura de Deus não é mágica, é profunda. Ela não começa no corpo, começa na alma. E é por isso que, antes de curar o que dói, Ele cura o motivo pelo qual ainda dói. Ele toca onde ninguém mais consegue, reorganiza o que o medo desfez, dá sentido ao que parecia sem propósito. Talvez você pense que está quebrado demais para recomeçar, mas é exatamente aí que o milagre nasce. Nos cacos, nas ruínas, nas orações cansadas. É quando tudo parece ter acabado que Deus começa de novo. Hoje, você não precisa de força, precisa de fé. E fé não é ausência de dor.
Fé é continuar acreditando mesmo quando tudo dói. A dor é o terreno onde Deus planta o milagre. E se Ele te trouxe até aqui, é porque há algo sendo curado dentro de você agora. Não corra, fique, deixe que esta oração conduza seu coração para um encontro real com o amor de Cristo. Há algo sagrado prestes a acontecer. Há guerras que acontecem dentro da mente e ninguém percebe. Guerras travadas entre o que você mostra e o que realmente sente. São batalhas invisíveis, mas tão intensas que desgastam o espírito como se fosse uma doença do corpo. Quantas vezes você tentou manter o controle, dizendo a si mesmo que estava tudo bem, quando na verdade o coração gritava por socorro? Quantas vezes você se vestiu de força para esconder o cansaço, tentando ser o alicerce de todos enquanto por dentro desmoronava aos poucos? Há dias em que o simples fato de levantar da cama já é uma vitória espiritual. Você faz o que precisa, fala o que esperam ouvir, mas por dentro sente um vazio que parece aumentar a cada amanhecer. E o mais doloroso é perceber que, quanto mais você se doa, mais parece faltar algo dentro de si. O mundo te ensinou a calar as fraquezas, a sorrir quando dói, a continuar mesmo quando a alma sangra. E é por isso que tantos vivem adoecidos, não no corpo, mas na esperança. As pessoas ao redor enxergam a aparência, mas Deus enxerga a essência. Ele sabe quando o sorriso é apenas um escudo. Ele ouve até o silêncio que você não consegue traduzir em palavras. Ele entende o desânimo que você mascara com frases de fé, porque ele sabe que crer também cansa. E é nesse ponto que a graça se revela, não como exigência, mas como consolo. Muitos acreditam que ter fé é nunca sentir medo, nunca vacilar, nunca chorar. Mas a verdade é que a fé genuína nasce em meio às lágrimas. O próprio Jesus, no Getsêmani, suou sangue de angústia antes da cruz. O Filho de Deus também travou batalhas internas que ninguém compreendeu. E se até ele chorou, por que você acha que precisa esconder a dor? Deus não te pede perfeição, Ele te pede entrega. Ele não quer que você finja que está bem, quer que você seja sincero. Porque é na sinceridade que o milagre acontece. Davi não foi curado quando escondeu o que sentia, mas quando colocou a alma diante de Deus e disse: Senhor, sara minha dor, porque dentro de mim há feridas que só o teu toque pode alcançar. Essas batalhas silenciosas que você enfrenta não são sinais de fraqueza, são lembretes de que você ainda tem um coração sensível, um coração que sente, que busca, que se importa. Um coração que Deus ainda pode moldar. O inimigo quer te convencer de que você perdeu o controle. Mas o Espírito Santo quer te lembrar de que mesmo no caos há propósito. Talvez hoje você esteja lutando contra pensamentos que tentam te afogar. Talvez esteja tentando entender por que ainda dói, mesmo depois de tantas orações. Mas Deus não ignora nenhuma lágrima. Ele não te abandonou no meio da tempestade. Ele apenas está te ensinando a caminhar sobre as águas. Quando o cansaço for insuportável, quando a mente estiver gritando e o coração estiver em silêncio, lembre-se, o céu continua ouvindo. Deus continua agindo mesmo quando você não sente. E cada vez que você decide não desistir, o inferno perde uma batalha. Não subestime o poder das guerras invisíveis. São elas que te aproximam do Deus que vê no escuro. São elas que fazem a fé deixar de ser teoria e se tornar experiência. E é nesse lugar secreto, onde só o Espírito Santo te acompanha, que ele começa a curar o que você nunca conseguiu colocar em palavras. Hoje, permita-se sentir. Permita-se chorar. Permita-se ser humano diante de Deus. Porque Ele nunca pediu de você uma performance, mas um coração verdadeiro. Ele não está esperando uma oração perfeita, está esperando sinceridade. E é a sinceridade que abre as portas do milagre. Respire fundo.
Você não está sozinho nessa luta. As batalhas que o mundo não vê são as que o céu mais honra. A dor tem o poder de moldar ou aprisionar. Quando não é levada a Deus, ela se torna uma cela invisível, um cativeiro que não tem grades, mas tem lembranças. Um cárcere emocional, onde você repete as mesmas cenas na mente, como um filme que não consegue parar de assistir. Há pessoas que não estão presas por correntes físicas, mas por recordações que nunca foram curadas. Vivem no presente, mas o coração ainda habita no passado. A dor não tratada se transforma em crença. Você começa a acreditar que nunca mais será o mesmo, que nunca mais vai confiar, que ninguém entenderia, e aos poucos ergue muralhas para se proteger. Só que o que protege também isola. O medo de ser ferido de novo se torna tão grande que impede de viver o novo que Deus quer trazer. A dor, quando alimentada, se torna identidade. Você passa a se ver como a soma das feridas, não como o filho amado. Deus, porém, nunca te chamou para viver encarcerado dentro das tuas próprias cicatrizes. Ele te chamou para a liberdade. E a liberdade não é esquecer o que aconteceu, é deixar de ser prisioneiro da lembrança. O inimigo quer que você continue revivendo o que te feriu, porque enquanto a mente volta ao trauma, o coração permanece acorrentado. Mas Jesus veio para quebrar essas correntes, não apenas com palavras, mas com presença. O problema é que muitos se acostumaram com a dor. Tornaram-se íntimos do sofrimento, como se a ausência de dor fosse perigosa. É como quem vive tanto tempo no escuro que teme a luz. Mas a luz de Cristo não expõe para envergonhar, expõe para libertar. Quando Ele toca a ferida, não é para te lembrar do que doeu, é para mostrar que o que te feriu já não tem poder sobre você. Quantas vezes você se pegou dizendo, eu superei, mas bastou uma lembrança, uma música, uma voz, e tudo voltou. É porque ainda há algo ali pedindo cura. E enquanto essa parte do coração continuar ignorada, ela continuará clamando em forma de dor. Mas o que o Espírito Santo faz é diferente. Ele não apaga memórias, ele transforma o significado delas. Ele pega o que foi motivo de lágrima e transforma em motivo de testemunho. No Salmo 147 está escrito: o Senhor sara os de coração quebrantado e cura as suas feridas. Observe, ele não diz que elimina o coração quebrado, mas que o cura. Isso significa que as rachaduras não são sinais de fraqueza, são portas por onde a graça entra. É justamente através do que te quebrou que Deus derrama o bálsamo. Enquanto o mundo tenta te anestesiar com distrações, Deus te convida ao confronto sagrado, olhar para dentro com coragem e dizer, Senhor, entra aqui. Essa é a chave da libertação. Não fugir da dor, mas permitir que Cristo entre nela. Porque toda ferida que é exposta à luz do Espírito se torna solo fértil para milagre. Você não precisa entender tudo o que aconteceu. Algumas respostas só o céu tem. E às vezes o que Deus quer te dar não é explicação. É paz. Paz com o que foi. Paz com quem te feriu. Paz com quem você se tornou. A dor pode ter te visitado, mas não precisa ser sua morada. Hoje, o Senhor quer te tirar desse cárcere emocional. Ele quer romper os grilhões que te amarram ao que passou. Quer restaurar o brilho do olhar que se perdeu entre decepções e quer te mostrar que o sofrimento, quando entregue a Ele, se transforma em sabedoria, não em prisão. Feche os olhos e diga em silêncio, Jesus, entra onde ainda dói. Não é um pedido fraco, é o clamor mais poderoso que existe. Porque quando você convida Cristo para dentro da dor, o sofrimento perde o poder de te definir. A partir desse momento, o que antes era prisão começa a se tornar passagem. A dor que te prendeu será o caminho que te liberta. O que te feriu será o que vai te aproximar de Deus. E quando o coração finalmente entender isso, a dor deixa de ser castigo e se torna ponte.
Jesus sempre enxergou além do que o olhar humano alcança. Enquanto o mundo vê sintomas, ele vê causas. Enquanto os outros enxergam comportamentos, ele enxerga feridas. O olhar de Cristo atravessa o que está aparente e toca o que está escondido. Ele não se assusta com o que está ferido dentro de você, porque já carregou em si todas as dores da humanidade. Ele conhece cada sombra que o medo criou, cada lembrança que você escondeu, cada nó que o tempo não desfez. Quando Jesus caminhava entre o povo, ele nunca procurava os que estavam bem. Ele buscava os cansados, os esquecidos, os impuros aos olhos da sociedade. Ele curava o corpo, mas principalmente a alma. O paralítico que ele levantou não precisava apenas andar, precisava acreditar novamente. A mulher que sangrava não precisava apenas parar de sangrar, precisava se sentir digna outra vez. E é exatamente isso que ele quer fazer em você, restaurar o que a dor fez você deixar de acreditar. Quantas vezes você olhou para dentro e pensou que já não havia conserto, que algo em você quebrou e nunca mais voltaria a ser inteiro? Mas o Evangelho é o testemunho vivo de que o que é impossível para o homem é apenas o ponto de partida para Deus. Ele não remenda, ele refaz. Ele não apenas cura, ele transforma. O toque de Jesus não é físico, é espiritual. Ele não precisa de remédios, precisa de entrega. Quando o seu coração se abre, ele entra onde a medicina não alcança, onde a psicologia não consegue explicar, onde a palavra humana não pode consolar. Ele opera nos lugares onde a dor se instalou e começou a definir quem você é. O Salmo 34:18 diz: "O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido." Isso não é poesia, é diagnóstico espiritual. Deus nunca se afastou de quem sofre. Ele se aproxima justamente quando o mundo se afasta. Quando ninguém mais entende, ele compreende. Quando ninguém mais escuta, ele responde. Quando ninguém mais acredita, ele ainda diz: "Eu posso curar." Jesus não apenas cura o que dói, ele ressignifica o que te feriu. Ele pega a história que te envergonha e transforma em instrumento de cura para outros. O que hoje é ferida, amanhã será testemunho. O que hoje é lágrima, amanhã será semente. Ele é o médico que não receita pílulas, mas propósito. Você não precisa estar inteiro para ser curado. Jesus não espera perfeição, ele espera rendição. Ele se aproxima de corações abertos, mesmo que trincados. E é por isso que tantos sentem a presença dele no meio da dor, porque ele habita onde há verdade. Hoje, o Mestre está passando novamente, e ele não vem de mãos vazias. Ele vem com o mesmo poder que restaurou cegos, levantou mortos e libertou cativos. Ele vem com o mesmo amor que o levou à cruz. Ele vem com a mesma autoridade que fez o mar se calar e a tempestade se submeter. Mas há algo que ele espera de você, que pare de esconder a dor e permita o toque. Porque a fé não é fingir que não dói, é entregar o que dói nas mãos certas. O toque de Jesus não causa medo, causa alívio. Ele não invade, ele pede permissão, ele não força, ele chama. E se você está ouvindo esta mensagem agora, é porque ele está chamando pelo seu nome. Feche os olhos e sinta a presença que começa a encher o ambiente. É o Espírito de Deus preparando o seu coração para o toque do Filho. Há algo sendo curado agora, não no corpo, mas na alma. O ar está diferente, o peso está diminuindo, a esperança começa a respirar novamente. Jesus não apenas te visita, ele te reconstrói. Ele entra nas ruínas do seu interior e começa a erguer, pedra por pedra, a versão de você que o sofrimento tentou apagar. E quando ele termina, o que nasce não é o mesmo de antes, é alguém novo, mais leve, mais forte, mais cheio de fé. Há um instante sagrado em que o milagre começa, o momento em que você para de fugir da dor e permite que Jesus a toque. Esse é o ponto de virada.
Porque enquanto você tenta esconder o que sente, o poder de Deus apenas observa à distância, respeitando o seu espaço. Mas quando você se abre, mesmo tremendo, mesmo com medo, algo muda. O céu se move. O toque divino acontece não quando você entende tudo, mas quando você se rende por inteiro. Muitos passam anos tentando resolver sozinhos aquilo que só a graça pode curar. Tentam preencher o vazio com distrações, pessoas, trabalho, religião, até mesmo com palavras bonitas. Mas a ferida espiritual não cicatriza com remendos. Ela só fecha quando o amor entra. E o amor de Cristo é o único capaz de ir até o centro da dor, sem te julgar, sem te pressionar, apenas te curar. Talvez você tenha medo de revisitar o que te feriu. Talvez prefira ignorar, porque lembrar ainda dói. Mas negar não é cura, é adiamento. Enquanto você finge que está tudo bem, o coração continua pedindo socorro. Jesus não veio para apagar o passado, ele veio para libertar o presente do peso que o passado deixou. É preciso coragem para deixar Deus tocar onde ninguém mais tocou. Coragem para abrir o baú da alma e dizer: aqui está, Senhor. Foi isso que me destruiu, foi isso que me paralisou, foi isso que ainda me dói. É nesse gesto de vulnerabilidade que o poder se manifesta. Porque o milagre não está no esforço de parecer forte, mas na entrega de quem reconhece que não pode mais carregar sozinho. Imagine por um instante Jesus se aproximando de você agora. Ele não vem com pressa, vem com ternura. Os olhos dele não carregam julgamento, carregam compaixão. Ele se ajoelha ao seu lado, coloca as mãos sobre o seu coração e diz: eu sei onde dói. Não há palavra mais curativa do que ser compreendido por Deus. No Evangelho, há um momento em que um leproso se aproxima de Jesus e diz: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus responde: eu quero, fica limpo. Repare na delicadeza desse diálogo. O homem não implora, ele apenas confessa a fé. E Jesus não discute, apenas toca. É isso que ele quer fazer hoje. Tocar o que o medo escondeu, o que a vergonha calou, o que o tempo endureceu. Quando o toque de Jesus acontece, o coração sente primeiro. Um calor suave toma conta do peito. A mente se acalma. As lágrimas começam a cair sem esforço. Não é emoção passageira, é o Espírito Santo sinalizando que algo está sendo restaurado. É a alma reconhecendo o toque do Criador. Você não precisa explicar nada a Deus, ele já sabe. O que ele espera é permissão, porque o toque só cura quando é aceito. E hoje ele te pergunta com amor: posso tocar onde ainda dói? Se você disser sim, prepare-se, porque o sim da fé é o início da libertação. Feche os olhos agora e leve a mão ao peito. Respire, diga em silêncio: Jesus, eu permito o teu toque. Sinta a presença que começa a se aproximar, a leveza que vem devagar. É como se o tempo parasse. O que antes pesava começa a se dissolver. A alma que antes estava cansada começa a respirar. Quando Jesus toca, ele não apenas alivia, ele transforma. A ferida não desaparece de repente, mas deixa de doer. O que antes era um ponto de dor, torna-se um ponto de encontro com Deus. E pouco a pouco, a vida que estava paralisada volta a fluir. Esse é o momento que o céu esperava, o instante em que o teu sim abre as portas para o milagre. E quando o toque acontece, nada permanece igual. A oração da entrega total. Senhor Jesus, neste momento eu paro tudo. Silencio os ruídos externos e me volto completamente a Ti. Não quero mais resistir. Não quero mais fingir que sei o que estou fazendo. Hoje eu me entrego. Entrego o que sinto, o que temo, o que não entendo. Entrego cada área da minha vida que está doendo, cada lembrança que ainda sangra, cada vazio que insiste em se fazer presente. Eu não quero mais carregar o que só Tu podes curar. Tu sabes, Senhor,
Quantas vezes tentei resolver sozinho? Quantas vezes acreditei que bastava força, disciplina, fé sem vulnerabilidade? Mas agora percebo que a fé verdadeira não é a que esconde a dor, é a que se ajoelha com ela. Por isso eu me rendo, não com vergonha, mas com confiança. Porque sei que nas tuas mãos até o que parecia perdido se transforma em milagre. Eu te entrego as vozes que me acusam por dentro, as que dizem que não sou suficiente, que não há mais saída, que a dor venceu. Eu te entrego as noites em claro, as orações que pareciam não ter resposta, as esperas que me deixaram cansado. Eu te entrego o medo de recomeçar, o medo de me decepcionar outra vez. Toma tudo, Jesus. Não quero mais ser senhor da minha própria dor. Eu te entrego o controle, mesmo sem saber o que virá. Porque entendo que confiar não é entender, é descansar no teu poder. A minha entrega não é desistência, é rendição ao amor que me sustenta. Senhor, eu coloco diante de ti todas as feridas invisíveis, todas as culpas antigas, todos os pensamentos que me afastam da paz. Toca o que a vergonha me fez esconder, o que o orgulho me impediu de confessar. Que o teu toque vá fundo até os lugares onde a minha razão nunca conseguiu alcançar. Eu te entrego as pessoas que me feriram e aquelas que eu, sem perceber, também feri. Cura as memórias, desfaz os laços de ressentimento, liberta-me do peso da mágoa. Não quero mais viver preso ao que me fizeram, quero viver livre no teu perdão. Senhor, ensina-me a confiar como uma criança confia no Pai. Ensina-me a soltar o que não posso mudar. Eu reconheço que não sei mais o que fazer e esse reconhecimento é o início da libertação, porque onde o meu limite termina, começa o teu agir. Eu te entrego, Jesus, o meu corpo cansado, a mente agitada, o coração quebrado. Toma cada parte de mim e transforma em algo novo. Se houver dentro de mim algo que não te pertence, leva embora. Se houver dentro de mim algo que precisa nascer, faz crescer. Eu te dou total liberdade para mexer no que for preciso. Hoje, a minha oração é simples, mas verdadeira. Faz o que quiseres em mim. Se for preciso quebrar, quebra. Se for preciso refazer, refaz. Se for preciso silenciar, silencia. Mas não me deixes igual, porque estar nas tuas mãos e continuar o mesmo seria o verdadeiro desperdício. Eu te entrego a dor, o controle e o futuro, e no lugar disso recebo a tua paz, aquela que não depende de respostas, mas de presença, aquela que invade o peito e transforma o caos em descanso. Senhor, esta é a minha entrega, um ato de fé, um gesto de amor, uma rendição total. Que o teu espírito habite onde antes morava o medo, que o teu amor ocupe o espaço que a dor deixou, e que a partir de agora, cada batida do meu coração seja prova de que não sou mais dono da minha dor, sou filho da tua cura. Há um segredo espiritual que poucos compreendem. Deus nunca desperdiça dor. Tudo o que você viveu, tudo o que chorou, tudo o que achou que foi perda, Ele transforma em propósito. Aos olhos humanos, pode parecer injusto sofrer tanto, mas aos olhos de Deus, cada lágrima é uma semente. A dor é o solo, onde Ele planta o milagre, o lugar onde o céu germina algo eterno. Quando você entrega a sua dor a Jesus, ela muda de função, deixa de ser fardo e se torna ferramenta. O que antes te quebrava passa a te moldar. O que antes era lembrança amarga se transforma em fonte de sabedoria. E o que antes te fazia perguntar por quê, começa a te mostrar para quê. Porque Deus não apenas cura o ferido, Ele transforma o ferido em curador. Quantas vezes você se perguntou, por que eu? Talvez porque Deus sabia que você suportaria e depois ensinaria outros a suportar. Talvez porque Ele quis te usar como exemplo vivo de que nenhuma ferida é grande demais para o amor dele restaurar. Romanos 8:28 diz:
Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas, até as que doem, até as que você não entende, até as que pareciam ter acabado com você. A troca divina começa quando você para de tentar entender e começa a confiar. Quando diz, Senhor, eu não entendo o porquê, mas confio no teu para quê. Nesse momento, a dor começa a perder o sentido terreno e ganha valor celestial. Aquilo que era peso se transforma em asas. O sofrimento não te diminui, te aprofunda. Ele te torna mais sensível, mais maduro, mais consciente da presença de Deus em cada detalhe. Você já percebeu como as pessoas mais compassivas são as que mais sofreram? É porque a dor, quando entregue a Cristo, purifica o olhar. Ela te faz enxergar com misericórdia, te ensina a ouvir com o coração. A dor sem Deus amarga, mas a dor com Deus amadurece. O mesmo sofrimento que te fez chorar ontem é o que te dará palavras para consolar alguém amanhã. Deus tem o poder de reescrever histórias com as próprias lágrimas do seu povo. Ele transforma o vale em jardim, o deserto em caminho, o luto em dança. Ele é especialista em usar o que o inimigo tentou destruir como matéria-prima para a vitória. Lembre-se, não há cruz sem ressurreição. E não há propósito sem ferida. Jesus não escondeu suas marcas depois de ressuscitar. Ele as manteve como prova do amor que venceu a dor. Assim também será com você. As tuas cicatrizes não serão motivo de vergonha. Serão sinais de glória. Marcas que dirão, aqui doeu, mas aqui Deus me tocou. Hoje o céu está te convidando para uma troca. Entrega o sofrimento e recebe direção. Entrega o desespero e recebe propósito. Entrega o por que comigo e recebe o para que através de mim. O que o inimigo usou para tentar te destruir será usado por Deus para edificar outros. Olhe para dentro e diga, Senhor, eu te dou permissão para transformar a minha dor em propósito. E perceba o que acontece quando você faz isso. O peso começa a se transformar em missão. O sofrimento começa a ganhar sentido. O coração, antes quebrado, começa a pulsar com compaixão. Você foi ferido em áreas que agora te habilitam a curar outros. Foi quebrado em lugares que agora se tornam passagem para a luz. Foi testado em dores que agora se tornam testemunhos. Essa é a troca divina. Jesus pegou a cruz, o símbolo máximo de dor, e a transformou em ponte de salvação. E Ele quer fazer o mesmo com você. O que antes te esmagava será o que te erguerá. O que antes te prendia será o que te libertará. Feche os olhos e diga com fé, Senhor, eu aceito essa troca. Leva a minha dor e me devolve o teu propósito. E sinta a paz que vem quando o sofrimento encontra significado. Há um tipo de cura que não começa no corpo, começa na presença. É quando o Espírito Santo entra no ambiente e muda tudo, sem que uma palavra precise ser dita. É a presença que não se vê, mas se sente, que não grita, mas transforma, que não vem com barulho, vem com paz. Essa é a presença de Deus. O remédio que penetra onde nenhuma medicina pode alcançar. Você já sentiu esse toque silencioso? É como se algo sagrado respirasse dentro de você. A dor continua ali, mas perde o domínio. O coração ainda lembra, mas não sangra mais. É como se o amor de Deus envolvesse cada parte ferida e dissesse, agora é comigo. É isso que está acontecendo neste exato instante. Enquanto você ouve, algo está sendo reorganizado dentro da sua alma. O poder de Deus não age apenas quando há clamor, ele age no silêncio da entrega. Quando você para de tentar se explicar e apenas permanece, o Espírito Santo se move com liberdade. Porque Deus não cura apenas o que você confessa, ele também cura o que você não consegue colocar em palavras. O suspiro que sai sem força já é oração para ele. Isaías 57:15 diz,
Habito no alto e santo lugar, mas também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o coração dos quebrantados. Veja que promessa poderosa. O Deus que habita no alto também habita no profundo. Ele não apenas observa de longe, ele desce, toca e restaura. Ele habita dentro da dor, até que a dor se transforme em presença. Quando a presença de Deus se instala, os sintomas externos começam a mudar naturalmente. A mente desacelera, o peito alivia, o corpo descansa. É como se o próprio céu respirasse junto com você. Essa presença é o bálsamo do espírito, e ela não precisa de emoção para ser real. Mesmo sem arrepio, sem lágrima, sem sinal visível, ela está aí, agindo em silêncio, reconstruindo o que o tempo desfez. Muitos esperam que o milagre venha de fora, mas o verdadeiro milagre começa dentro. A cura não é Deus mudando as circunstâncias, é Deus mudando você dentro delas. É quando o caos externo perde o poder de afetar o seu interior. É quando o coração aprende a descansar, mesmo que o mundo ainda esteja agitado. A presença de Deus é o lugar onde as feridas param de comandar a alma. É onde o medo perde o trono, a ansiedade perde a voz e a fé volta a respirar. Quando o Espírito Santo ocupa o espaço da dor, não sobra lugar para o desespero. Ele não apaga a história, ele muda o significado. Feche os olhos e perceba agora. Há um calor suave, uma leveza que se instala, uma paz que não vem de você. Essa é a presença dele. Sinta o amor que envolve, o consolo que não cobra, a ternura que não julga. A cura de Deus é gentil, ela não invade, ela visita. E onde o Espírito é bem-vindo, a vida recomeça. Neste momento, algo invisível está acontecendo. O Espírito Santo está respirando dentro de você, está tocando o coração cansado, equilibrando emoções, limpando pensamentos. O que estava pesado começa a flutuar, o que era escuro começa a ter luz. A presença de Deus é o lar onde toda alma ferida encontra descanso. E é por isso que, mesmo sem entender, o coração sente que algo mudou. Porque quando ele entra, tudo que estava desorganizado começa a encontrar o seu lugar. A cura verdadeira não é apenas o fim da dor, é o início da paz. E essa paz não vem de fora, vem dele. Vem da certeza de que mesmo que o mundo não entenda, você foi alcançado pelo toque do amor mais profundo que existe. Há um momento em toda a caminhada espiritual em que as lágrimas deixam de ser sinal de dor e se tornam sinal de libertação. É o instante em que o pranto não é mais desespero, mas purificação. Quando o coração chora diante de Deus, não é fraqueza, é cura acontecendo. Cada lágrima que cai é uma palavra que o céu entende sem que precise ser pronunciada. E é nesse exato ponto que a história começa a mudar, quando a dor se transforma em confiança. Você talvez não tenha percebido, mas Deus tem usado até as tuas lágrimas como instrumento de renovo. O que para o mundo é descontrole, para o céu é alívio. O choro limpa a alma, descarrega o peso das emoções e abre espaço para a fé respirar novamente. É por isso que o Salmo 56 diz que Deus recolhe cada lágrima em um odre. Ele não desperdiça nenhuma. Até as que você escondeu no travesseiro estão contadas. A virada não acontece quando a dor termina, mas quando você decide confiar apesar dela. Quando a oração deixa de ser um pedido desesperado e se torna um diálogo de rendição. Quando você para de exigir respostas e começa a descansar na vontade de Deus, mesmo sem entender. É nesse lugar que a fé amadurece, que a alma encontra estabilidade, que o milagre começa a se manifestar em forma de paz. O inimigo sempre tentou te convencer de que o silêncio de Deus é ausência, mas na verdade é preparação. O Pai não está em silêncio porque te esqueceu, mas porque está construindo o cenário do testemunho.
Quando tudo parece parado, é porque o alicerce está sendo reforçado. E o que nasce desse tipo de espera nunca mais desmorona. Confiança é quando você ora e, em vez de procurar sinais, apenas respira e diz: seja feita a tua vontade. É quando a fé deixa de ser emoção e se torna convicção. É quando o coração entende que Deus não falha, mesmo quando parece demorar. É quando o medo grita, mas a alma responde: eu confio. Há poder nesse tipo de fé. Uma fé que permanece mesmo quando a resposta não vem, mesmo quando o milagre ainda não se manifestou. Porque a confiança é a prova de que o amor venceu o medo. Quando você confia, o inferno perde o poder de te desestabilizar. As circunstâncias já não te definem, as dores já não te comandam. O olhar se eleva, o peito se acalma e o coração se ancora no que é eterno. Você já percebeu que às vezes é no fundo do poço que encontramos o chão da graça? É lá, no lugar onde nada mais sustenta, que a fé se torna real. Quando tudo desaba, você descobre que ainda há um Deus sustentando o que resta. E é isso que Ele quer te ensinar, que confiar não é sentir, é permanecer. A partir de agora, cada lágrima que cair será semente, cada dor será degrau, cada silêncio será moldura para o milagre que está a caminho. Deus está trocando o desespero pela serenidade, a ansiedade pela confiança, o choro pela certeza. Feche os olhos e diga com calma: Senhor, eu confio. Diga mesmo que ainda doa, diga mesmo que pareça impossível. Diga porque a fé começa exatamente aí, no espaço entre a dor e a confiança. E enquanto você declara, o céu se move. As lágrimas podem continuar caindo, mas agora tem outro propósito. Elas já não te enfraquecem, te limpam, já não te afundam, te elevam. Porque quem chora diante de Deus jamais sai do mesmo jeito. A virada chegou. E ela começa quando a tua alma, em vez de pedir para escapar da dor, pede para aprender com ela. Quando o coração, em vez de temer o processo, escolhe confiar no propósito. Nesse momento, a tua fé deixa de ser uma teoria e se torna experiência. Há um instante em que o coração, antes cansado, começa a bater diferente. É sutil, quase imperceptível. O mesmo peito que antes doía, agora começa a sentir algo novo, esperança. Não é uma emoção passageira, é um sopro divino. É o próprio Deus soprando vida onde só havia sobrevivência. Depois de tanto tempo tentando resistir, você começa enfim a viver. O recomeço de Deus não é um retorno ao passado, é um novo caminho que nasce do meio das ruínas. Ele não te devolve o que foi, Ele te dá algo melhor. O que antes era peso se transforma em aprendizado. O que antes era ferida se transforma em cicatriz curada. E essas cicatrizes, longe de te envergonhar, se tornam troféus de graça, provas de que você atravessou o que muitos não suportariam. Quando o coração volta a bater com esperança, você percebe que as coisas simples ganham outro valor. Um nascer do sol, um sorriso sincero, um abraço. Tudo que antes parecia comum agora se torna sinal de milagre. É quando você entende que o maior presente de Deus não é a ausência de dor, mas a capacidade de sentir novamente sem medo. Deus está reconstruindo em você algo que a dor tentou destruir, a capacidade de acreditar no amanhã. Ele está te devolvendo o brilho do olhar, a vontade de sonhar, a leveza de existir. E essa restauração não acontece de fora para dentro, acontece de dentro para fora. Porque quando o Espírito Santo restaura a alma, o corpo acompanha. Quando o coração volta a pulsar com fé, até o cansaço físico começa a se dissipar. O Salmo 30 diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Essa não é apenas uma promessa, é uma realidade espiritual. A noite da alma tem fim. Nenhum deserto é eterno quando Deus está no caminho. E o amanhecer da fé é sempre mais bonito,
depois da tempestade. O recomeço que Deus te oferece hoje não é frágil, é sólido. Foi forjado nas lágrimas, lapidado na dor e ungido com paciência. Ele não depende de circunstâncias favoráveis, depende da tua decisão de continuar acreditando. Deus não precisa que tudo ao redor mude. Ele precisa apenas que o teu coração volte a pulsar com esperança. Talvez o milagre que Ele esteja fazendo agora não seja tirar o fardo, mas te dar novas forças para carregá-lo com propósito. Talvez Ele não tenha mudado o cenário, mas tenha mudado a tua postura diante dele. E isso já é recomeço. Porque o verdadeiro milagre não é a vida sem desafios, é a alma em paz mesmo no meio deles. Quando o coração volta a bater com esperança, o medo perde o domínio. O futuro deixa de assustar e passa a inspirar. Você começa a perceber que Deus não te manteve vivo apenas para sobreviver, mas para florescer. E florescer, depois da tempestade, é o testemunho mais bonito que alguém pode dar. Feche os olhos e diga: Senhor, eu aceito o novo. E nesse ato simples, o Espírito Santo começa a soprar leveza sobre o teu peito. Você sente que pode respirar novamente, que pode amar novamente, que pode confiar novamente. O peso da dor vai cedendo espaço para uma calma profunda. E essa calma tem nome: presença. O recomeço não é o fim da jornada, é o começo de uma nova. E ela será mais leve, mais sábia, mais próxima de Deus. Porque agora você não apenas sobreviveu, você renasceu. Toda cura verdadeira precisa ser selada com uma declaração. Porque a fé não é apenas o que você sente, é o que você diz. É quando a tua boca confirma o que o céu já começou a fazer dentro de você. Há poder nas palavras. O mesmo Deus que criou o universo com um haja é o Deus que quer criar algo novo dentro de você hoje. Por isso declare: Jesus, eu creio que estou sendo curado agora. Não importa o que os olhos veem, o que importa é o que o Espírito crê. A fé é o ato de afirmar o invisível até que ele se torne visível. E cada palavra de confiança é uma semente que o Espírito Santo faz florescer no tempo certo. É assim que a cura se solidifica, quando a dor deixa de comandar o pensamento e a convicção assume o controle. Diga com firmeza: Senhor, eu creio que as feridas que antes me definiram agora estão sendo transformadas em testemunho. Eu creio que o teu toque está reconstruindo o que foi destruído. Eu creio que a tua presença está me curando de dentro para fora. Não é repetição vazia, é declaração de autoridade. O inferno reconhece quando alguém fala com fé. Jesus ensinou que o poder da vida e da morte está na língua. E quando você usa a tua voz para concordar com a promessa, o céu se move. O mesmo Cristo que disse: levanta-te e anda, continua liberando palavras de restauração sobre corações cansados. E hoje Ele te diz: levanta-te, a tua fé te salvou. Agora repita em silêncio ou em voz baixa, com o coração aberto: Jesus, eu te recebo como meu médico e meu Senhor. Eu te entrego todas as minhas dores, físicas, emocionais e espirituais. Eu recebo tua cura, tua paz e tua presença dentro de mim. Eu declaro que estou sendo restaurado agora. O que era peso se torna leveza. O que era ferida se torna força. O que era desespero se torna fé. Sinta o poder dessas palavras atravessando o seu interior. Elas não são apenas sons, são decretos espirituais. Cada frase dita com fé é uma porta aberta para a ação do Espírito Santo. A atmosfera muda quando você decide falar o que o céu está dizendo sobre você. A fé precisa ser ouvida para ser consolidada. É por isso que os grandes milagres sempre vieram acompanhados de palavras. Seja curado, vê, anda, sai. Hoje, o Espírito Santo sussurra algo parecido ao teu coração. Vive.
E esse vive ecoa dentro de você, despertando áreas que estavam adormecidas, devolvendo vitalidade ao que parecia morto. Enquanto você declara, imagine a luz de Cristo preenchendo cada canto do teu ser. O peito se expande, a mente se acalma, a alma se ilumina. Não é imaginação, é o poder da fé em ação. Porque quando você declara cura, você se alinha com a verdade eterna de que Jesus já levou sobre si todas as tuas dores. Agora diga com autoridade, como quem sela o milagre: Jesus, eu declaro que sou livre, livre da dor que me paralisava, livre das vozes que me aprisionavam, livre da culpa que me consumia, livre da ansiedade que me sufocava. Eu declaro que há paz em mim. Eu declaro que há propósito em mim. Eu declaro que há vida em mim. Enquanto essa declaração ecoa no teu espírito, o céu responde, porque toda vez que a fé é pronunciada, o reino de Deus se manifesta. Hoje, não é mais o sofrimento que fala em você, é a fé. E essa voz é inconfundível, firme, serena e cheia de poder. Chega um momento em que você olha para trás e percebe: o que um dia te feriu, agora te fortalece. O que um dia foi motivo de vergonha, se tornou fonte de sabedoria. A ferida que parecia o fim, se transformou em início. O que você viveu não foi em vão, foi preparação. Porque toda dor curada por Deus se transforma em testemunho. Você não é mais a mesma pessoa que começou essa oração. Algo foi restaurado. Talvez o mundo ainda não veja, mas o céu já sabe. O teu espírito foi tocado. A luz voltou a habitar onde antes havia escuridão. A paz que agora te envolve não é emocional, é espiritual. E o que antes era lágrima, agora é propósito. Deus permitiu que você atravessasse a dor, não para te punir, mas para te ensinar o poder da dependência. O deserto que você enfrentou não era castigo, era encontro. Foi lá que ele te fez ouvir a voz que o barulho do mundo tinha silenciado. Foi lá que você descobriu que a presença dele vale mais do que qualquer resposta. A ferida, agora curada, é a marca da vitória. Assim como Jesus manteve suas cicatrizes depois da ressurreição, não como sinal de dor, mas como prova de amor, também as tuas marcas contarão uma história. Cada cicatriz da alma será a lembrança viva de que Deus te sustentou quando você pensou que não conseguiria mais. O que antes te fazia chorar hoje será o motivo de alguém não desistir. Porque Deus te cura para que através de você outros sejam curados. O teu testemunho será o remédio de alguém. As tuas palavras, antes sufocadas pelo medo, agora serão voz de esperança para quem ainda está no vale. O Espírito Santo te diz agora: o que te feriu não te define. Eu usei a dor para revelar quem você realmente é. A ferida que te paralisava se tornou o lugar do encontro. O sofrimento que te derrubou foi o chão onde a fé nasceu. E o silêncio de Deus, que antes parecia ausência, agora se revela como presença disfarçada de espera. O tempo da restauração chegou. E com ele vem a clareza de que tudo o que você perdeu estava abrindo espaço para o que viria. Deus não devolve o passado, Ele te entrega um futuro curado. E esse futuro começa agora, dentro de você. Levante a cabeça, respire fundo, perceba a leveza que o Espírito Santo deixou. Você não é mais prisioneiro da dor, é testemunha da graça. As lágrimas que um dia pediram alívio, agora contam uma história de superação. Declare em voz baixa: Senhor, obrigado pela dor que me ensinou, pela fé que me sustentou e pela cura que me libertou. Que a minha vida seja reflexo do teu amor. Usa-me para alcançar quem ainda sofre. Que a tua luz brilhe através das minhas marcas e que a minha história glorifique o teu nome. E nesse instante o céu te escuta. Porque o testemunho que nasce da dor é o som mais puro que pode ser ouvido por Deus.
O vídeo pode estar chegando ao fim, mas o que ele começou em você está apenas começando. Mantenha essa presença, guarde essa paz e lembre-se, o que um dia foi ferida agora é ministério. E se essa oração tocou o teu coração, compartilhe-a com alguém que ainda está lutando em silêncio, porque a cura se multiplica quando é dividida. Deus te curou para que você se tornasse cura.